Eu queria falar nessa noite aqui do Palmeirinhas. Senhores vereadores, as cenas que presenciamos semana passada no Porto da Lagoa mostram exatamente como são tratadas as questões sociais dessa cidade. Nosso plano diretor é um assunto que quase durante 8 anos desse governo não encontra caminho da Casa Legislativa para encaminhamento de discussão e aprovação, fazendo com isso que espaços públicos vão sendo atropelados em trocas de grandes empreendimentos. Quando veio a sentença final, há mais ou menos 45 dias atrás, fomos conversar com o procurador do município na companhia dos advogados da comunidade e da família, que foi a autora da ação. Ficou acordado que o município poderia, por interesse social, desapropriar a área e dar uma compensação por índices, pois se tratava de um ano eleitoral e não podendo ficar a despesa para o próximo governo. Tudo certo, tudo combinado, estávamos aguardando a resposta da família, para que não houvesse um trauma no desfecho dessa negociação, quando recebemos a visita de uma verdadeira invasão. E aqui eu quero até mostrar, eu gostaria que a TV Câmara mostrasse, a invasão no campo do Palmeirinha. Olha, meus senhores, deixa eu mostrar aqui, ó. Do jeito que o pessoal veio armado, até parece o Irã, né? Parece a Síria lá. Aquele tubinho aqui, ó, é gás lacrimogênio. Ali naquelas famílias, são pessoas de bem, pessoas de idade. Foi desse jeito que eles foram armados. Além disso, o que eu quero mostrar nessa foto aqui, além disso, eu quero mostrar nessas duas fotos aqui, de que a polícia está dando guarida para a destruição de uma área de AVL. Quer dizer que a polícia está acima de um terreno particular, vendo um trator destruindo uma AVL e não está fazendo nada, está protegendo uma área particular. Então, meus senhores, de posse do mandado judicial, com certeza, nós não podemos fazer uma contestação de decisão judicial, mas bastariam ter cercado a área do que invadir daquela forma, como foi feito. Como é que podemos admitir que forças policiais tiram crianças de campo, e esse foi o mais lamentável, as crianças que em aula de futebol no campinho, tinham aproximadamente em cima do campo mais de 100 crianças. Depois eu lhe dou a parte. Eles foram tirados à força de cima do campo, com o BOP e polícia militar. Meus senhores, depois eles dizem de que tem que fazer uma inclusão social, de que a droga é porque não tem inclusão social. A própria polícia reclama disso, mas foram numa tarde lá tirar as crianças de cima do campo. Como podemos admitir a destruição do gramado com reto escavadeira, fazendo buraco em área verde, despejando brita numa AVL com proteção policial? Está caracterizado crime ambiental, não tenho dúvida, meus senhores. Uma comunidade pacata precisava receber 6 viaturas policiais com dezenas de homens armados. Vocês já viram em algum lugar nessa cidade, quando tem um problema sério, ter 6 viaturas policiais? Difícil. É difícil, mas ali para tirar o campinho de crianças, para inclusão social, para que possam ter outro futuro, aí sim, aí tem que vir 6 viaturas policiais, ainda com gás pimenta, que eu vi, que eu estava do lado, e ameaçaram senhoras de idade com gás pimenta. Eu vi, ninguém me contou. Como pode a polícia aparecer com o proprietário do terreno, advogado, reto escavadeiro, um caminhão carregado de pedras no local? A polícia veio com o proprietário. Será que essas crianças estavam jogando naquele campo, eram de alta periculosidade? Não era papel da polícia ir antes no local, com trabalho de assessoria social, para orientar as crianças em tirarem do campo de uma forma disciplinar, para que não fossem traumatizadas? As crianças perguntaram que mal nós fizemos que a polícia está nos tirando de um campo de futebol. Isso ninguém pensou. Numa área como a área verde de lazer, não tem valor econômico, portanto não era necessária tal destruição. E alguma comunidade que várias gerações por ali passaram, teriam feito alguma atividade, se não tivesse nenhum consentimento inicial. Por acaso, a comunidade simplesmente invadiu aquela área porque não teve nenhum consentimento? Teve consentimento sim, o proprietário anterior, o pai dessa família deu consentimento, eu estou lá há mais de 32 anos acompanhando. Por que de repente a polícia tem que entrar acompanhando o proprietário para uma área de AVL que não vale nada? Ela só tem valor simbólico. Os familiares, herdeiros, que tanto desenvolvimento trouxeram para essa cidade, que eu não quero dizer, não quero aqui citar de quem é,
eles participam nessa cidade diretamente da geração de empregos, é uma família de bem. Nós ficamos indignados com atitudes dessa forma. Eles geram emprego, geram renda na cidade, fazem a cidade progredir. Por que simplesmente não foram na comunidade, doaram de uma vez por todas e poderiam, inclusive, ter colocado o nome do seu Volney Medeiros, que é o patriarca da família, que já faleceu, podiam ter colocado como um complexo esportivo, nome Volney Medeiros. Faltou conversa, meus senhores. Mas o que acontece nessa cidade é a ganância. E aí eu fico pensando num outro assunto. Quando eu estava vendo ali naquele momento, na invasão da polícia daquela forma, eu fiquei imaginando, vereador Márcio de Souza, qual é a compensação que essa cidade vai ter com a Ponta do Coral? Com aquela invasão, eu estou começando a mudar a minha ideia com relação à Ponta do Coral. Porque cada vez nessa cidade nós não temos mais campo de futebol, todo mundo agora pode construir em tudo que é canto, pode-se trazer moradores de fora, empreiteiros de fora, simplesmente a cidade vai avançar e nós ficamos aqui gritando que temos problema de mobilidade, que as crianças caem na droga, mas o que é que está se fazendo para que isso não aconteça? As cenas da invasão do campo me chocaram tanto naquela noite, eu acabei não conseguindo dormir, levantei e fui abrir um jornal. E aí eu encontrei mais ou menos uma resposta, quando lá na manchete do jornal tinha Irã. No Irã querem proibir atividades de canto e dança em jardim de infância por considerá-los imorais. Pais e escolas resistem. Qual é a nossa diferença do Irã? Se o Irã não quer que as crianças cantem na escola, aqui eles não querem que as crianças joguem futebol. Com tudo isso, eu chego à seguinte conclusão. A diferença está entre os homens, dos quais sabem tratar as crianças dos outros sem preconceito. Essa é a diferença do homem para o outro. Todos os homens não são iguais, não. Quando é a questão da ganância, não interessa se eu tenho que tirar uma criança de 10 anos do campo, não interessa se eu tenho que botar gás pimenta, não interessa se eu tenho que botar uma arma. Então, meus senhores, eu quero aqui dizer que há um encaminhamento, quero aqui elogiar o nosso procurador, doutor Jaime de Souza, tem que elogiar, doutor Eliazar Nascimento, que nos tem recebido bem na Procuradoria, tentando achar uma solução, e também quero aqui dizer que, agradecer ao vereador João Amin, que me convidou a participar do projeto de lei complementar, para que a área fosse declarada de utilidade pública, estamos dando entrada aqui hoje, e eu quero mais uma vez dizer aos senhores vereadores, essa questão do campo do Palmeirinha é da Câmara por inteiro. Não está aqui hoje o vereador Dinho, que podia servir de testemunha, quando eu fui chamado pela família em 2009, quando eu já comecei a brigar, e vossos senhores lembram, quando nós na Câmara da Comunidade fomos ao campo do Palmeirinha, quando já havia o problema, quando lá o presidente havia nos pedido socorro, e a Câmara naquele momento, com a presidência anterior, simplesmente se omitiu, não fez nada, não encaminhou, a coisa morreu por aí. E quando os familiares vieram me procurar, que eu estava mexendo naquilo ali, eu não quero nem dizer na tribuna, eu quero até fazer de conta que eu fui surdo naquela tarde, qual foi a proposta e o que o herdeiro falou da Câmara Municipal. Tá? Como eu não posso provar, eu não vou falar isso em tribuna, mas o Dinho assistiu e o Dinho ouviu exatamente a mesma coisa. Então, gente com esse pensamento, meus amigos, eles não vão ganhar aquela área lá, mas não, nem que seja a última coisa que faça, nem que eu recolha todos os pneus e bote fogo naquela estrada novamente que ninguém vai passar. Aquela área do Palmeirinha é da comunidade, é um compromisso que essa Câmara tem que ter, porque se nós não brigarmos pelas áreas sociais, pelas áreas de inclusão, que as pessoas possam pelo menos bater uma bolinha. Quantos de vocês bateram bolinha na cidade em campo que ninguém dava bola? Tá? Hoje, onde é que nós podemos jogar uma bolinha? Se não tiver dinheiro para pagar um gramado sintético, se não tiver dinheiro para estar de um clube, onde é que nós estamos jogando nossa bolinha? Lugar nenhum. Então, meus senhores, já chega, aqui novamente, eu quero citar a questão daquela região agronômica, lá que fizeram canchas de tênis, onde é que também expulsaram a comunidade do local. Porque aquelas canchas de tênis também se tornaram privadas. Então, se nós formos analisar, cada canto nessa cidade está se privatizando espaço público. E aí, meus senhores, nós temos responsabilidade na hora de aprovar qualquer questão de empreendimento aqui dentro. Vamos para a audiência pública, vamos discutir, se tem um empreendimento aprovado, eu quero saber onde é que tem um pedaço para a comunidade, para que as crianças possam jogar um futebol, jogar uma bolinha de gude, jogar uma peteca, não interessa o que vão jogar, mas uma área que eles possam se reunir.